Oi, eu sou a Jaque Batista e eu tô aqui a convite da Karen para a gente desvendar um pouco mais sobre a ferramenta Power BI. E hoje eu vou falar sobre 5 erros que você comete quando você trabalha com Power BI. O primeiro desses erros é não planejar ou não saber quais são as fontes de dados. Então vamos lembrar que o Power BI tem o poder de conectar com informações que estão fora do seu arquivo. Então ele vai trazer uma coisa de fora para dentro. E aí, você não deixa um dono para essa planilha, ou você não planeja onde ela vai ficar salva. O que acontece? Alguém vai lá, renomeia, troca de lugar, coloca informações que não deveria. Isso vai fazer com que a sua consulta, o seu Power Query, que é quem está lendo esta ferramenta, comece a dar um erro de fonte, por exemplo, se a pessoa resolver trocar o nome do arquivo. Então, a primeira dica para você é: planeje aonde vai estar, organize um espaço e que aquelas planilhas que estarão lá dentro serão lidas pelo Power BI. O ideal mesmo é que você coloque um nome. Então, por exemplo, a pasta BI ou tudo que começa com BI são planilhas ou arquivos que não podem ser renomeados e não podem sofrer alteração sem a prévia autorização de alguém. E aí você deixa todo mundo avisado no departamento ou na empresa que ninguém pode chegar lá e fazer o que quiser com aquela planilha. Acredite, isso vai te salvar de muita dor de cabeça. O segundo erro que muitas pessoas cometem é dentro das etapas do Power BI. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro? Eu vou abrir o Power Query, é um arquivo que já foi importado. E aí, aqui dentro, vocês vão aprender que tudo que eu faço, ele salva uma etapa para mim dizendo o que eu fiz. Por exemplo, eu quero deixar esse produto em maiúsculo. Então, botão direito, transformar maiúscula. Olha o que ele fez. Ele converteu aqui a etapa, ele salvou com o nome daquilo que eu fiz. Tudo perfeito, ele vai salvar com um nome genérico, digamos assim. Daqui a 6 meses, esse projeto pode dar algum problema. Você precisa voltar para entender o que foi que aconteceu. Quando você chegar aqui, vamos dar uma olhada nas etapas que eu tenho? Preenchido para baixo. Quem preenchido para baixo? Do que eu estou falando? De que coluna que eu estou falando? Aí eu vou ter que clicar, entrar na barra de fórmula para entender que a coluna status foi preenchida para baixo. Bom, aí se você não tem tanta familiaridade com a linguagem M, que é a linguagem utilizada pelo Power Query, isso pode fazer com que você perca muito tempo do seu projeto tentando entender o que é que o projeto está fazendo ou qual é o erro que ele está apresentando. Então, como que a gente corrige esse erro? Você pode, com o botão direito, ou renomear, ou melhor ainda, clicar aqui em propriedades, e aí você vai dizer, por exemplo, que esta coluna, sigla capital, foi dividida por delimitador. E você ainda pode deixar algum aviso aqui, alguma descrição do que você fez. Dividir a coluna sigla capital pelo delimitador underline. Ok. Olha o que vai acontecer. Quando eu posicionar o mouse aqui em cima da etapa, ele está me contando o que foi que eu fiz. Lógico, você não precisa renomear todas as etapas. Você precisa renomear aquelas etapas que são o coração do seu projeto. Então, não esqueça, entre em todas as etapas e renomeie aquilo que for importante. A terceira dica que eu vou dar para vocês, ou erros que vocês costumam cometer dentro do projeto, é deixar muitas etapas desnecessárias. Vamos dar uma olhada de novo aqui dentro? Toda vez que eu faço alguma alteração que envolva a coluna, o Power Query salva uma etapa chamada tipo alterado. Então, eu já tenho um tipo alterado aqui, eu já tenho um tipo alterado. O que é esse tipo? Esse tipo é o que habilita o Power Query a preparar as ferramentas para trabalhar com aquele tipo de informação. Então, se eu tenho uma coluna de texto, ela precisa conter somente textos. Se eu tenho uma coluna de número, ela precisa conter somente números. E o que isso vai mudar? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu cliquei nessa coluna quantidade, que é uma coluna de números, e aí eu vou clicar em transformar. Observa que este grupo aqui, ó, está liberado para mim. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um cálculo multiplicando a quantidade pelo preço unitário do produto.
Agora, se o meu tipo não é um número, olha o que acontece. Ele simplesmente não habilita. Bom, por que eu estou explicando isso nesse vídeo, já que esse vídeo está falando de erros? Porque muitas vezes você deixa várias etapas desnecessárias de tipo alterado, quando na verdade a gente só precisa desses tipos para duas situações. Um, quando eu for trabalhar com essa coluna, e dois, logo no final do meu projeto. Quando eu sair do Power Query e for para dentro da construção dos visuais, que é lá no Power BI, os tipos precisam estar colocados de forma correta. Então, não deixa aquele monte de tipo alterado ou colunas renomeadas. Eu renomeio uma, depois outra, depois outra. Isso pode simplesmente prejudicar o seu projeto, prejudicando a performance. Então, qual é a minha dica para você? Além de, claro, evitar esses tipos alterados, agrupe o que você vai fazer. Então, se eu vou renomear a coluna, deixa para renomear as colunas todas juntas. E aí você vai ter ali uma etapa de coluna renomeada e você sabe que todas foram renomeadas. Outra dica e outro erro que muitas pessoas cometem, classificação ou reordenar colunas de ordem. A gente tem esse vício principalmente por causa do Excel, porque lá no Excel, quando a gente está trabalhando com algumas funções, o PROC-V principalmente, eu preciso que a primeira coluna de busca, que a coluna de busca seja a primeira, e aí eu fico reordenando essas colunas. Aqui no Power Query eu não preciso. Porque quando eu vou trabalhar com a parte principal do Power BI, que é a construção dos meus gráficos, as colunas estarão em ordem alfabética. Então, pouco importa a ordem que elas estão dentro do Power Query. Lá, ela vai aparecer na ordem que vocês já conhecem, de A até o Z. Então, não precisa você se preocupar com essa classificação, reordenação e nem com a classificação, porque a classificação também será feita lá dentro da parte visual. Inclusive, isso é uma coisa que o Power BI faz sozinho quando você vai construir um gráfico. Ele já classifica automaticamente para você. E por último, e não menos importante, eu diria até que é uma das coisas mais importantes, quando eu tenho uma coluna de data, então eu vou mostrar isso aqui para você. Então eu estou aqui com a minha decalendário, vou começar a construir uma decalendário e eu tenho uma coluna que contém os meus meses, tá? Então eu criei aqui uma coluna com o mês abreviado. É essa coluna que eu vou usar dentro do meu gráfico aqui. Então vamos ver o que aconteceu. Olha só, os meses aparecem para mim em ordem alfabética. Mesmo que eu clique aqui nesses três pontinhos e mande alterar de ordem crescente para decrescente, mesmo assim o Power BI vai fazer essa classificação considerando a letra de A a Z ou de Z a A. Então, o que eu preciso quando eu trabalho com datas? Eu preciso ter uma coluna numérica para quê? Para que eu faça a classificação daquela coluna de mês através dessa coluna. Muita atenção, muitas vezes, quando você está vindo lá do Excel, esse não é um comportamento que você está acostumado, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui na minha coluna do mês e vou pedir para que ele classifique esta coluna conforme a coluna numérica correspondente. E aí, aqui aparentemente não aconteceu nada, mas quando a gente chegar lá na parte visual, vocês vão perceber, ó, que aí sim ele fez a classificação correta. No nosso caso aqui está invertido, eu só vou pedir para classificar em ordem crescente. Pode ser que você esteja enfrentando alguns desses problemas, como lentidão, ou se os seus gráficos não estão classificando os meses na ordem correta. Então, absorva essas dicas, elas são dicas de produtividade que com certeza vão ajudar muito na construção dos seus visuais dentro do Power BI. Eu te encontro então numa próxima aula. Tchau, tchau!